Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Muita gente já entendeu que é bastante prudente armazenar uma quantidade de alimentos em casa. Os últimos anos provaram que várias coisas podem acontecer que afetam drasticamente o abastecimento de alimentos nas cidades. Então, ter aquela boa reserva dentro de casa é bastante inteligente. Então eu fiz para vocês uma lista de alimentos que você pode colocar lá dentro do armário, guardar no guarda-roupa, que eles não vão estragar de jeito nenhum. Bora lá! Cada um dos alimentos dessa lista que eu vou mostrar para vocês agora tem um processo correto para ser armazenado. Você pode acessar vídeos aqui do canal e nessa playlist aqui em cima, que é uma playlist exclusiva só para armazenamento de alimentos de longo prazo. Porém, se você quiser abreviar esse tempo e ter a informação direto na sua mão, eu sugiro que você dê uma olhada nas nossas publicações. O Guia do Sobrevivente tem publicações que são clássicas nesse segmento de armazenamento de alimentos já há anos, testadas e comprovadas e custam só um trocadinho, ok? O link está aqui na descrição, mas vamos lá, vamos falar do primeiro alimento que você deve armazenar e que é um alimento que dura por muitos e muitos anos: o arroz. Arroz branco tipo 1, ele é o mais comum que você vai achar em qualquer mercado do país, ok? É aquele arroz que vem mesmo na cesta básica. Não é à toa que esse arroz é o mais indicado e o mais usado pela Organização das Nações Unidas para campos de refugiado e qualquer pessoa que esteja numa situação de insegurança alimentar. O arroz, ele possui uma enzima que sintetiza muito melhor a enzima de outros alimentos. Além disso, ele é altamente funcional, fácil de fazer, barato de armazenar e você consegue com ele fazer diversos pratos, desde pães até farinha. O arroz branco tipo 1 pode ser armazenado por tempo indeterminado, desde que você consiga retirar todo o oxigênio da embalagem dele. A grande maioria dos sobrevivencialistas do planeta optaram por fazer esse armazenamento em garrafas PET. Você também confere nesse vídeo aqui em cima. O próximo alimento da lista é o sal. Embora você não possa usar em grandes quantidades porque faz mal, o sal é extremamente necessário para a manutenção da vida. É um alimento que não tem prazo de validade, ou seja, enquanto ele estiver seco e em boas condições, ele pode ser usado em qualquer uma das suas versões. Nós já fizemos um vídeo falando exclusivamente sobre o sal, e se você quiser saber mais sobre isso, você clica aqui em cima. Outro alimento que pouca gente sabe que dura muitos e muitos anos é o café torrado e moído embalado a vácuo. Depois que a fruta é colhida lá no pé de café, ela passa por todo um processo de secagem, onde ela vai ser praticamente desidratada. Depois disso, ela é torrada, moída e colocada dentro de uma embalagem a vácuo. A embalagem a vácuo vai proteger esse pó, esse grão, de qualquer intempérie que venha de fora. Logo, enquanto não for molhado ou exposto ao tempo, o café está perfeitamente protegido e ele pode durar por tempo indeterminado. E segundo o título desse vídeo, sim, mais de 30 anos e ainda vai estar prontinho para o consumo. Para você ter uma ideia, tem café da Primeira Guerra Mundial estocados em latas que são leiloados e consumidos até hoje. Vamos agora falar do fubá. Um estudo recente trouxe ótimas notícias para sobrevivencialistas e preparadores que querem armazenar alimentos. O fubá, ele pode ser estocado por até 30 anos, desde que ele não tenha incidência de luz e não pegue nenhuma umidade. E olha só que legal, quem trouxe essa informação para a gente é um pessoal da Europa que está estudando a viagem para Marte. Então eles estão estudando vários alimentos que podem ser armazenados por muito tempo e que não vão se deteriorar enquanto a galera faz uma viagem para outro mundo. O fubá se mostrou extremamente nutritivo, mais até que a farinha de trigo, para esse tipo de armazenamento, porque ele não vai perdendo propriedades ao longo do tempo. Logo, se você deixar muito bem armazenado em uma embalagem que não pegue umidade e você não tem incidência de luz, você vai ter fubá por mais de 30 anos. Como todos vocês sabem, o fubá vem do cerne do milho, mas o milho também faz outros alimentos que duram muito, mas muito tempo. E um deles que foi comprovadamente estudado é o cereal matinal. Sim, aqueles flocos de milho.
O cereal matinal ou os sucrilhos, que não estão patrocinando este vídeo aqui, embora poderiam, se eles quiserem, entre em contato aqui com o guia, mas enfim, o cereal matinal, ele é um alimento rico em energia. Basicamente, ele tem muito açúcar, muito amido, ele é pura potência. E enquanto ele estiver embalado, sem contato com a atmosfera, ele continua se mantendo totalmente igual como se fosse na hora que ele foi produzido. Isso se dá pelo fato dele ser bastante desidratado, seco e principalmente por ser assado. Outra coisa que ajuda muito é a imensa quantidade de açúcar que tem dentro do cereal, dos floquinhos, né? Que vai fazer com que ele se conserve ainda mais. E aproveitando o gancho, vamos já para esse super conservante que também é um baita de um alimento, o açúcar. Esse também tem um vídeo aqui no Guia do Sobrevivente que você encontra aqui em cima falando única e exclusivamente como você faz para armazenar açúcar e seus derivados. Olha só, não é só o açúcar que é potente, rapadura e outros derivados dele também são extremamente armazenáveis e você pode guardar por mais de 30 anos, mantendo todas as características nutricionais do produto. Esse alimento aqui pode trazer a felicidade para muitas pessoas e não tanto para outras pessoas, embora para o sobrevivencialista armazenar isso é uma baita de uma moeda de troca. Pinga, cachaça. Você sabia que a cachaça tem um prazo de armazenagem tão longo, mas tão longo que ela rivaliza até com o vinho, que já foi o grande campeão entre as bebidas de armazenagem para sobrevivencialistas? Existem algumas regras básicas para você que quer armazenar a mardita para o futuro. Você tem que colocar ela em garrafas de vidro, especificamente em garrafas de vidro, e quanto mais alto for o teor alcoólico, mais tempo ela vai durar dentro dessa garrafa sem sofrer nenhuma alteração. Você tem ali os clássicos barris que servem para armazenamento e cura da cachaça para ela ficar mais saborosa e tudo mais. Porém, eles têm uma taxa muito alta de evaporação e eles alteram a cachaça. A ideia do armazenamento é deixar ela parada ali, guardadinha por muito tempo. Ou você pega ela do barril e põe numa garrafa e armazena ela como ela está, ou você já faz isso direto das garrafas de vidro. Um item que pouca gente sabe que pode armazenar por muitos e muitos anos é a água. Isso mesmo, você pode armazenar água, se você quiser, aí na sua casa. Existe um processo para você armazenar água por muito e muito tempo. A técnica que eu vou ensinar para você agora dura 5 anos completos, ok? Você vai pegar uma garrafa, vai colocar nela a quantidade de água que você precisa, digamos 2 litros, e então você vai pingar 2 gotas de água sanitária sem perfume dentro dessa garrafa e lacrar. Vai chacoalhar isso muito bem e vai armazenar num lugar sem luz. Você precisa mexer essa garrafa uma vez por ano, mais ou menos, para que o material lá dentro, porque ela sinta uma certa oxigenação. E então você pode deixar isso tudo guardado como uma reserva por até 5 anos. Antes de eu partir para o queijo, eu quero saber o que você está achando desse vídeo. Gostou do formato? Quer mais vídeos assim, onde eu vou mostrando de uma forma mais dinâmica materiais que podem ser armazenados ou não? Se você gostou, coloca aí nos comentários o queijo. Tem gente que não vive sem queijo. E se você quiser fazer um baita armazenamento de queijo, o melhor que você pode fazer é o parmesão ralado. Isso mesmo, rala-se o parmesão, deixa ele secar, literalmente desidratar, e então você vai lá e coloca ele numa embalagem a vácuo. Dessa forma, o parmesão vai durar por tempo indeterminado, e a gente está falando de até mais de 30 anos. Só a maturação de alguns desses queijos chegam até a 10 anos, só esperando a hora certa de ser cortado e ir para a mesa. O próximo item, a grande maioria das pessoas mais jovens nem vai saber o que é, nem vai ter ouvido falar. Fermento madre. O pão é um alimento que é consumido pela humanidade há milhares de anos. E você já se imaginou como era fazer pão numa época onde não vendia na padaria, onde você não comprava o saquinho de fermento biológico? Pois é, as pessoas faziam fermento e mantinham eles em casa, sendo usado inclusive como presente de casamento. Sempre que os noivos se juntavam, alguém ia lá e dava uma bolinha de fermento para ele. Toda vez que ele ia fazer um pão, ele misturava essa bolinha de fermento, tirava uma outra bolinha de fermento e guardava. E assim sucessivamente, toda vez que se precisava de fermento, era aquela bolinha que entrava no jogo e ela ajudava a fermentar
todo o conjunto que estava sendo feito. Em alguns países da Europa que são cheios de história, tipo o norte da Itália, existem fermentos madres, bolinhas de fermentos madre que têm gerações de uso. Isso vai passando de mãe para filha, para avó, para bisavó, com algumas com até 400 anos de uso. E se você não faz ideia de como se produz fermento em casa, tem um vídeo aqui para você assistir do fermento que nós usamos aqui no Forte. Olha só, quando a gente fala em armazenamento de alimentos, a gente já está pensando em usar esses alimentos em horas difíceis, ok? E uma das coisas que são feitas em horas difíceis são comidas de emergência. E quando você vai fazer essas comidas de emergência, você precisa dar gosto nessas comidas. Então, há algum tempo atrás, alguém decidiu fazer uma mirabolância, pegar vários temperos secos e desidratados. E então eles pegaram uma proteína qualquer, frango, carne vermelha, e transformaram ela em pó. Para poder formar um bloquinho, eles colocaram gordura vegetal, que também é algo que não tem prazo de validade. Com isso, eles fizeram uma coisa chamada caldo de carne, caldo de legumes, caldo de galinha, aquele cubinho que você vai e coloca dentro dos alimentos para dar mais sabor. O que pouca gente sabe é que esse treco é praticamente eterno. Esse tipo de tempero pode ficar armazenado por muitos anos, por pelo menos 10 anos, e sequer pega ranço desde que ele fique na embalagem original dentro da caixinha. Fato, se ele for feito em envelopes, ele ainda é muito mais eficiente para você poder armazenar. É o caso do tal do Sazon, se é que você me entende. Eu decidi, quando eu fiz esse vídeo, trazer para vocês o que é o top dos armazenamentos, até para você poder pesquisar um pouco mais e poder fazer um estoque legal na sua casa. Existe uma grande discussão sobre qual grão é melhor para acompanhar o arroz, se é o feijão ou se é algum outro grão. Estudos recentes comprovam que um dos melhores grãos para você armazenar nem é o feijão, e sim a lentilha. Se você encher uma garrafa PET de feijão e uma garrafa PET de lentilhas, você vai perceber que a garrafa PET de lentilha vai ficar muito mais cheia e muito mais pesada. Ou seja, cabe mais lentilha aonde cabe feijão, porque ela vai ocupar mais espaços dentro da garrafa. Além disso, ela é um grão que cozinha super rápido. A média de cozimento da lentilha é de 15 minutos e nem precisa de pressão. Outra coisa que é muito interessante é que esse grãozinho, ele dura mais de 30 anos se ele for devidamente armazenado. Em termos de nutrientes, eles ficam muito pau a pau, com o feijão ganhando em alguns pontos e a lentilha ganhando em outros. Porém, tem um lado do feijão que ninguém consegue vencer. Se você, como eu, gosta de cultivar alimento dentro de casa, o feijão dá de lavada em cima da lentilha, porque a lentilha é meio chatinha para você cuidar, fazer colheita, as plantas são pequenas, dá um pouco mais de trabalho. O feijão plantado em casa vai muito mais rápido, mas a gente está falando de preparação e armazenamento de alimentos. Então, nesse caso, a lentilha leva muita vantagem, até porque ela precisa de bem menos energia para ficar pronta, fica pronta mais rápido e é muito mais fácil de armazenar. A lentilha, até por ser um pouco mais rara que o feijão, ela tem menos predadores, ou seja, você tem menos chance de pegar caruncho na lentilha do que no feijão. Mas mesmo a toda poderosa lentilha tem um rival à altura. Mas eu não vou contar para você nesse vídeo, eu vou contar para você no nosso próximo vídeo com uma nova lista de alimentos que duram mais de 30 anos. Você precisa se inscrever aqui no canal já, enfia o dedinho aqui no like, ó, para a gente não ser enterrado aqui no YouTube com um monte de conteúdos inúteis, e principalmente coloca aqui para mim o que você achou desse vídeo, se você curtiu, se você quer mais vídeos nesse formato, ok? Então é isso aí, a gente se vê no próximo e não deixe de estudar as formas corretas de fazer o seu armazenamento de alimentos para você não perder. Afinal de contas, sobrevivencialismo é prevenção e não desperdício de comida. Valeu? A gente se vê no próximo. Até mais.